Olá, seja bem-vindo a este episódio 248 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O ouvinte Vasco Jacinto não só é um admirador deste programa, como garante que já ouviu todos os episódios disponíveis até à data. O que é um feito impressionante, tendo em conta que já levamos quase 5 anos de emissões e 248 episódios no currículo. É verdade, um grande abraço para o Vasco. E só por isso o Vasco Jacinto já merecia um agradecimento, mas ele fez mais. Ele enviou-nos uma pergunta a pedir para esclarecermos um comentário que tu fizeste, Rui, num programa anterior, não é? O que demonstra que ele nos ouve realmente com atenção. E então eu passo a citar o mail do Vasco Jacinto. Eu e o meu noivo, Filipe, vamos casar em breve e, como ele é francês, tenho-me interessado mais pela riquíssima história do seu país. A par disto, ouvi o Rui Ramos, uns programas atrás, citar essa de Queiroz, lá está, dizendo que Portugal é um país traduzido do francês. O que me leva à questão, diz o Vasco, que vos queria colocar. Ao longo dos séculos, como evoluiu a relação entre os dois países? Tendo em conta a nossa aproximação mais oficial à Inglaterra e a relação pouco amistosa entre a França e a Inglaterra, como se explica este decalque ou esta influência cultural de que essa de Queiroz falava? É realmente uma ótima pergunta, Rui. Até aos finais da década de 1970 e ali aos inícios da década de 1980, olha, quando eu comecei a crescer, realmente dá-se uma profunda mudança cultural e as novas gerações passam a ser anglófonas. Mas até aí a cultura francesa foi dominante durante vários séculos em Portugal. Portanto, fazendo minhas as palavras do Vasco Jacinto, quando é que esse domínio começou? E já agora, porquê é que acabou? Ora, muito bem. Bem, o tema da língua estrangeira mais falada em Portugal é um bom ponto de partida para examinar ou para nos aproximarmos da história cultural do país, mas também da história cultural da Europa. É que Portugal, no século XIX, vamos já antecipar isso, não era o único país traduzido do francês. Havia muito mais países na Europa traduzidos do francês, quase todos. Mas vamos recuar um bocadinho no tempo para termos uma ideia do que é que significou esta fase francesa da cultura em Portugal. Antes do inglês, antes do francês, que outra língua que não o português era mais falada em Portugal? Porque houve outras. Houve outras, bem. Houve uma língua que era falada em certos momentos e que foi a língua escrita em Portugal até ao século XIII, mas que não era bem uma língua estrangeira, que era o latim. Mas não era a língua falada? Já naquela altura já não era? Era falada em determinadas circunstâncias. Por exemplo, nas missas eram ditas em latim. O que as pessoas falavam era já o português. O latim, quando Portugal no século se tornou... XIII já chamávamos português. Já era... Chamava-se vulgar, vernáculo, quer dizer, era a língua corrente. Certo. Isso é o interessante, porque o latim, quando o Portugal se tornou um reino independente, no século XII, portanto, era a língua escrita, era a língua da educação letrada, isto é, quem tinha uma educação, por exemplo, quem aprendia a ler e escrever, aprendia a ler e escrever em latim. Portanto, escrevia-se em latim, era em latim que se escrevia. Estudava-se por livros escritos em latim, na universidade, nas universidades europeias, nas escolas, as escolas das catedrais, por exemplo, que tinham escolas. Tu explicaste isso, até foi isso que permitiu termos alguns clássicos de hoje em dia, não é? Pois, exatamente porque se utilizava o latim nessas ocasiões. Por todo e depois, claro, por todo o país, nas cidades, mas também nas aldeias, as missas eram ditas pelos padres em latim. Portanto, o latim era a língua do ensino, era a língua do culto divino, mas não era bem uma língua estrangeira. Porquê? Porque não era a língua de outro país. Portanto, era a língua daqueles que na Europa tinham erudição, tinham cultura. E o português, em relação ao latim, era o vulgar, quer dizer, era uma língua vulgar, quer dizer, digamos que o português era a maneira como os portugueses falavam latim. Era assim que aquilo era entendido. E era assim que, aliás, fazia sentido. De facto, o português é a maneira como as pessoas falavam latim, mal, cheio de erros, já sem aquela gramática complexa que o latim tinha, mas era a maneira como as pessoas falavam latim. Portanto, e o latim era a maneira como... o latim, aquilo que nós chamamos hoje de latim, era a maneira como se escrevia, quer dizer, era aquilo que ficava...
E até quando é que isso durou? O latim é pelo menos uma língua que é escrita em Portugal e até escrita pelos portugueses que queriam ser entendidos ou lidos fora de Portugal, pelo menos até ao século XVII. Mesmo fora dos assuntos religiosos? Mesmo fora dos assuntos religiosos, dos assuntos técnicos, filosofia, ciência, escrevia-se em latim, como os outros europeus faziam, quer dizer, isto não era típico dos portugueses. Se pensarmos nas obras do filósofo holandês, aliás, de origem portuguesa, o Bento Spinoza, essas obras no século XVII, as suas obras de filosofia, estão escritas em latim. Estão escritas em latim. Era o inglês da época, era a língua franca na Europa. E provavelmente também foi até tarde, até ao século XVII, XVIII, a língua em que provavelmente as pessoas educadas, quando não conheciam o vulgar uma da outra, provavelmente tendiam a comunicar em latim, porque era a língua que todos tinham estudado, com quem tinha estudos, tinha estudado em latim. Portanto, é a língua franca da Europa, apesar da sua gramática complexa, quer dizer, também explica porque é que é depois substituída como língua de comunicação. Todas as outras línguas europeias eram mais simples do que o latim, quer dizer, e mais simples de aprender e com uma pronúncia mais clara do que o latim, porque também podia ser pronunciado depois por cada falante do latim, provavelmente era muito afetado pela maneira como falava e não havia, digamos, uma noção muito clara, enfim, hoje é um bocadinho mais, provavelmente, de como é que eram pronunciadas, ou qual era a pronúncia exata das coisas em latim. Agora vamos falar, portanto, temos esta situação do latim como língua da escrita, da cultura, da erudição e provavelmente também de uma parte da comunicação. Mas a pergunta era qual era que era a língua estrangeira, portanto, a língua falada por outra população que não os portugueses, que os portugueses podiam conhecer ou podiam escrever. Mas isso em que século? Na Idade Média. Pelos documentos que nos chegaram, era o castelhano. Ok. Porquê? Porque temos poemas, temos prosas em castelhano de autores portugueses entre os séculos XIII e o século XVII. O que quer dizer que se conhecia o castelhano em Portugal. Isto é, Camões e Gil Vicente no século XVI escreveram em castelhano, Dom Francisco de Manuel de Melo no século XVII escreveu em castelhano. Isto era tão comum que mas os Lusíadas não estavam em castelhano. Não, mas Camões escreveu outras coisas em castelhano, poemas em castelhano. Aliás, até isto devia ser tão comum, isto é, o escrever em castelhano, que há um autor português no século XVI que ficou famoso por se dizer dele que se recusava a escrever em castelhano, que era o António Ferreira, o autor da tragédia Castro, sobre a Inês de Castro, é uma tragédia escrita antes de 1569, publicada em 1587, e ele fica conhecido com os seus poemas lusitanos por não ter escrita em castelhano, não escrever em castelhano. Esta ligação ao castelhano pode parecer natural, porque Castela era vizinha. E tu não tens exemplos ao contrário, ou seja... Temos exemplos ao contrário. Em Castela, na Idade Média, nos séculos XII, no século XIII, também parece ter havido um conhecimento e um uso recíproco da língua galaico-portuguesa. O rei de Castela, por exemplo, o Afonso X, o rei de Castela, o Afonso X o Sábio, século XIII, na segunda metade do século XIII, ele escreveu a sua obra chamada Cantigas de Santa Maria em português, em língua galaico-portuguesa. E isto porquê? Porque o galaico-português era a língua usada na lírica, em canções, mesmo em Castela. É um bocadinho como há hoje quem usa o inglês na música rock, e portanto usava-se o português nas cantigas, na música lírica. Éramos a língua do rock and roll da Idade Média. Éramos a língua da música no século XIII, em Castela. Portanto, eles escreviam em galaico-português. Isto é o Afonso X e outros escreviam em galaico-português. Esta ligação a Castela era reforçada não apenas pela vizinhança, mas muito frequentemente as rainhas de Portugal foram castelhanas na Idade Média no século XVI, o que quer dizer que a corte do rei de Portugal estava quase sempre cheia de fidalgos e fidalgas de Castela. A grande nobreza portuguesa também casava frequentemente com fidalgos castelhanos. Por exemplo, em 1640, sabemos isso, a mulher do Duque de Bragança, o Dom João, que vem ser Dom João IV, era uma fidalga castelhana, Dona Luísa de Gusmão. O clero também circulava entre os dois países, portanto havia padres e sobretudo membros de ordens religiosas que, enfim, estavam em mosteiros em Portugal, e depois iam para mosteiros em Castela, e depois vinham, quer dizer, havia ali uma circulação. Isso explica porque é que o maior teólogo europeu do seu tempo, o padre jesuíta castelhano Francisco Soares,
provavelmente um dos grandes pensadores europeus do século XVI. O Francisco Soares concluiu a sua carreira universitária em Portugal, era professor na Universidade de Coimbra, desde 1597, e depois morreu em Lisboa. Portanto, o Francisco Soares, isto é, esta grande figura da filosofia e da teologia em Espanha, ensinava em Portugal. Era um professor. Não se sabe em que língua, não é? Não provavelmente em latim, não. Quase sempre, quase certeza em latim. Quer dizer, até porque eles têm tudo escrito em latim, todas as coisas dele estão escritas em latim. O latim é a língua ainda da erudição, da universidade, até bastante tarde. Até bastante tarde. E, claro, a união dinástica entre Portugal e Castela, entre 1580 e 1640, também terá ajudado a essa ligação, embora os castelhanos não pudessem exercer cargos públicos em Portugal, portanto não havia, digamos, funcionários públicos castelhanos em Portugal, eles não podiam, mas claro, havia portugueses a ir para Castela, e a ir e vir, até porque os portugueses tinham mais acesso, por exemplo, aos mercados castelhanos, a fazer negócios em Castela, do que os castelhanos tinham aos mercados portugueses. De facto, a União Dinástica é muito... mais liberal. Não, a União Dinástica é muito assimétrica, favorece muito mais Portugal do que Espanha. Aliás, os espanhóis queixam-se disso, quer dizer, por exemplo, nas Américas, onde os comerciantes portugueses entram constantemente nas áreas que deviam estar reservadas aos castelhanos, mas os portugueses entram e os castelhanos não podem entrar nas áreas reservadas aos portugueses. Mas, claro, a restauração de Portugal como reino independente em 1640 e depois a guerra com Espanha entre 1640 e 1668 mudaram as coisas. A partir de meados do século XVII, e ao contrário do que acontecera no século XVI, Portugal deixa de estar alinhado com a Espanha, passa a estar alinhado, aliás, com as potências inimigas da Espanha na Europa, como por exemplo a Holanda, a Inglaterra e a França, apesar de às vezes ter conflitos, como vimos no caso do Brasil, Portugal ter conflitos com algumas destas potências no ultramar, isto é, nas conquistas, mas na Europa estão alinhados. Estão alinhados. E começa assim aquela situação que vai ficar conhecida para definir as relações entre Portugal e a Espanha, de as costas voltadas, quer dizer, dois países de costas voltadas. O comércio português, que é sobretudo em termos de grandes quantidades, ou de valor, talvez, sobretudo marítimo, já se desenvolve sobretudo com o norte da Europa, isto já mesmo no século XVI, e a partir do século XVII, então, ainda se torna mais notória essa ligação comercial com o norte da Europa. Por exemplo, o vinho do Porto, que se desenvolve também a partir do século XVII e desenvolve-se em função do principal do mercado inglês. Quer dizer, é um vinho produzido em termos de exportação para o mercado inglês. É no mercado inglês que tem a sua principal escoamento. E desde o século XVII, e sobretudo desde o fim do século XVII, a Inglaterra, apesar de ser uma potência protestante, Portugal é um país católico, e portanto católico como a Espanha, mas Portugal passa a estar alinhado com potências protestantes, a Holanda e sobretudo a Inglaterra. A Inglaterra torna-se o principal parceiro comercial de Portugal e também o principal aliado político e militar. Isso depois, ao longo do século XVIII, quando chegamos ao princípio do século XIX, há as invasões francesas e Portugal é defendido por um exército inglês entre 1808 e 1812. O exército comandado pelo Duque de Wellington é que defende Portugal. Isto é, e aí fica muito claro para toda a Europa, Portugal está, digamos, sobre, enfim, aqueles que eram menos benevolentes para com Portugal diriam sobre a tutela inglesa, mas Portugal é está sob a proteção da Inglaterra. Mas então a pergunta realmente do Vasco assim faz todo o sentido. Exatamente. Toda a descrição que tu estás a fazer parece não fazer nenhum sentido como é que então as elites portuguesas acabam a falar francês. Exato, porque é que a língua... Devíamos nos ter antecipado 200 e tal anos e começávamos logo com o inglês. Mas não nos antecipamos porque nós somos um país normal, esse é que é o ponto. A língua estrangeira de facto que se vai impor em Portugal a partir do século XVII e sobretudo no século XVIII e depois, claro, no século XIX, não é o inglês, mas é o francês. Isto pode parecer muito estranho, dada a ligação comercial e política de Portugal com a Inglaterra, mas de facto não tem nada de estranho. E porquê? Porque o francês é a língua estrangeira mais estudada, mais usada na Europa desde o século XVII, incluindo na Inglaterra. Isto é, os diplomatas ingleses também comunicam em francês com os estrangeiros.
Isto é, por exemplo, com os portugueses comunica-se em francês, eles comunicam em francês. É a linguagem da diplomacia, é o que tu estás a dizer. Portanto, a situação Mas isso de desde Portugal... quando? É a língua da diplomacia 17, também, 18, mais ou menos desde 17, essa altura. 18. A situação de Portugal, portanto, nada tem de original, nada tem de estranho. E agora, porque é que o francês tinha esta força? Bem, certo. A França, no século XVIII, era a maior monarquia da Europa Ocidental. Era a maior potência militar da Europa, invadiu quase todos os Estados europeus entre o fim do século XVII e o princípio do século XIX. Portanto, muito mais do que a Alemanha no século XX. A França, de facto, invade tenho ideia, quase todos os Estados europeus entre o fim do século XVII e o princípio do século XIX. Não há quase Estado europeu que não tenha tido um exército francês lá dentro, quer dizer, quer durante as campanhas de Luís XIV, quer durante as guerras, depois aquelas guerras do século XVIII, quer depois durante as campanhas da Revolução e de Napoleão Bonaparte no fim do século XVIII, princípio do século XIX. Portanto, Portugal é invadido a Espanha invadida, a Itália é invadida, a Alemanha é invadida, a Rússia, a Áustria, enfim, há exércitos franceses em todo o lado. Mas o Império Britânico já era muito poderoso, mas é sobretudo sim, uma potência naval e não continental. O Império Britânico não tem esta influência na Europa. A Inglaterra tem uma população pequeníssima, tem menos de metade da população da França no século XVIII, princípio do século XIX. E isso também é muito importante. A França é o Estado com uma população de cerca de 30 milhões em 1800, é o Estado com mais população a falar ou a perceber uma mesma língua. Embora haja franceses que não falem francês, ainda há, até ao século XIX. Agora, quando nós pensamos que todas as outras monarquias europeias ou eram mais pequenas, como Portugal, ou eram multinacionais, isto é, havia gente dentro das monarquias a falar várias línguas, ou a falar às vezes dialetos que já não eram mutuamente ou eram dificilmente compreensíveis uns aos outros. O que quer dizer que o francês era provavelmente a língua com mais falantes que se percebiam entre si na Europa Ocidental. Portanto, E depois, claro, isso faz diferença. A França é a monarquia, é a vida de corte que todas as outras cortes europeias imitam. Portanto, toda a gente imita a corte de Luís XIV, é o tipo de vida aristocrática, é o da aristocracia francesa nas cortes dos reis é mais opulenta de França. também, E o exemplo, quer dizer, aos outros, quer dizer, a maneira de falar, a maneira de conversar, a maneira de se tratarem uns com os outros, é em francês que se obtém distinção no século XVIII, que a aristocracia se começa a distinguir. E depois, claro, temos Paris. A partir do século XVII, Paris é a maior cidade do continente, com cerca de 600 mil habitantes. A maior cidade europeia era Londres, quer dizer, mas a Inglaterra é um país cêntrico, é uma ilha, quer dizer, e tem mais relações com o resto do mundo, quer dizer, portanto não tem esta relação. E Paris tem as academias, tem os teatros, as editoras, as grandes escolas, depois no fim do século XVIII, princípio do século XIX, a universidade, e torna-se, sobretudo no século XIX, o grande centro intelectual da Europa. É mesmo a capital da Europa. Paris é a capital da Europa. É onde se fazem e desfazem reputações intelectuais, é de onde vêm as modas a todos os níveis, cozinha, vestuário, tudo. Quer dizer, é em Paris. E é em Paris que as aristocracias europeias vão passar temporadas, fazem turismo, estudam. No século XIX, a Inglaterra é o centro da Revolução Industrial. Londres é a grande praça comercial e financeira da Europa e do mundo, aliás, no século XIX. É capital de um grande império, a Índia, a Austrália, o Canadá, etc. Mas Paris era o centro, era verdadeiramente o centro. É o centro das modas, estávamos a falar disso, do vestuário, da cozinha, da literatura, da medicina e da técnica. Louis Pasteur, Gustave Eiffel, Victor Hugo são os grandes nomes da ciência, da técnica e da literatura. A cidade no século XIX vai ter 1 milhão de habitantes, é uma cidade muito grande. O francês é a língua dos diplomatas e, portanto, por exemplo, no caso da literatura, da filosofia, enfim, do mundo intelectual, um escritor europeu, fosse inglês, fosse alemão, fosse norueguês, fosse finlandês, tornava-se conhecido na Europa quando era traduzido para francês, publicado e discutido em Paris. E nós vemos isso com os filósofos alemães. Immanuel Kant, no princípio do século XIX, quando é traduzido e comentado em França que se começa a tornar conhecido.
em toda a Europa, ou Friedrich Nietzsche, no fim do século XIX, são os franceses verdadeiramente que descobrem, que põem Nietzsche na moda em toda a Europa. Isto é, a fama internacional para um autor adquire-se quando as suas obras são traduzidas em francês e começam a ser comentadas e discutidas por intelectuais franceses. Isto é de França que vêm as novidades, mesmo quando as novidades não são francesas. Quer dizer, mas todas as novidades de facto são francesas. Só há novidades francesas, na Europa. Para ter uma ideia desta penetração da língua francesa, basta pensar num romance que é A Guerra e Paz, de Tolstói. É um romance publicado em 1869, mas que se passa durante a invasão da Rússia por Napoleão em 1812. E tem esta característica. Tolstói pôs muitos dos diálogos entre os personagens em francês. Porquê? Porque estes personagens são personagens da aristocracia russa, e a aristocracia russa, em casa, entre si, não era preciso estar estrangeiros, entre si, os pais com os filhos, os irmãos, entre eles, a mulher com o marido, falavam francês. Era a língua da distinção, era a língua que os fazia uma aristocracia. Portanto, isto dá uma ideia... A língua do dia-a-dia, na verdade. Sim, a língua das conversas, das conversas entre eles. Era francês, quer dizer, e portanto o Tolstói, para ser mais fidedigno, quer dizer, a essa tradição, põe os diálogos em francês, quer dizer, pôs os diálogos do... Imaginem os maias com os diálogos entre o Carlos da Maia e o João da Ega em francês. Portanto, nós não éramos, curiosamente, um país tão traduzido francês como o Essa de Queiroz pensava. Havia outros muito mais traduzidos do francês. Isto é, havia outros países em que a língua a língua francesa era tão usada que, por exemplo, no caso da Roménia, no século XX, nós temos o caso de 2 escritores que se tornaram grandes escritores franceses, que é o Émile Cioran e o Eugène Ionesco. São 2 grandes escritores franceses, mas que são romenos e têm obra publicada em romeno. Quer dizer, mas a educação em francês na Roménia era tão intensa, a nível, obviamente, da elite intelectual, que era possível um escritor romeno escrever tão bem em francês como escrevia em romeno. Portanto, até podemos dizer que a situação de Portugal no século XIX, quando o Essa de Queiroz disse que nós éramos um país traduzido em francês, com o francês como língua estrangeira mais ensinada, a França como principal referência cultural, não era uma situação nada estranha. Era a situação perfeitamente normal na Europa. Portanto, o que o Essa dizia de Portugal, o país traduzido do francês, podia dizer-se de outros países. Claro, quando os países eram maiores, como a Espanha, por exemplo, provavelmente ninguém ia dizer que era um país traduzido francês, quer dizer, havia ali um brio talvez maior, quer dizer, ou uma dificuldade em aceitar isso, mas eram obviamente países também tão traduzidos do francês. E, portanto, tu dirias que em Espanha mesmo as elites espanholas... Sim, as elites espanholas, é francês, eles também têm uma ligação curiosa à Alemanha, quer dizer... Quer a Espanha e a Itália, que Portugal não tem. Quer dizer, há uma ligação ali à Alemanha que tem explicações históricas também. Enfim, a Espanha teve durante muitos anos uma dinastia dos Habsburgos alemães, quer dizer, e a Itália estava sujeita à Áustria durante uma grande parte do tempo e, portanto, estava sujeita a uma potência que usava a língua alemã e, portanto, há ligações. Mas esta ligação da elite intelectual portuguesa à França é tão grande que mesmo o Essa de Queiroz, foi cônsul em Inglaterra, em Bristol, mas não descansou enquanto não passou a cônsul em Paris e, nitidamente, quando se lê as obras dele, nota-se que a França é a sua principal referência cultural, embora tenha estado uma quantidade de tempo, tenha vivido em Inglaterra durante bastante tempo. Isto era o comum dos intelectuais portugueses e daí a singularidade do Fernando Pessoa no princípio do século XX, com uma cultura anglófona, que vinha do facto de ele ter sido educado na África do Sul, de ter acompanhado o padrasto, que também era cônsul, era um diplomata, tinha estado na África do Sul, ele tinha ido para a África do Sul, estudou lá e aquilo tornou, entre os escritores portugueses, é mesmo não era o único, mas era uma ave rara, quer dizer, ter alguém cuja principal referência cultural externa já não é a França, mas é a Inglaterra, por causa da sua educação. E isso foi assim ao longo de todo o século XX, praticamente português. Em 1974, há 50 anos, o francês ainda era a primeira língua estrangeira no ensino secundário em Portugal.
apesar de a Inglaterra ser ainda o principal parceiro comercial, ser então a origem da maior parte dos turistas que visitavam o Algarve e a Madeira, eram ingleses. Mas na vida pública, na vida intelectual, a maior referência era ainda a França, a política francesa, toda a gente conhecia os nomes dos políticos franceses entre os leitores de jornais em Portugal eram absolutamente familiares, toda a gente sabia que era o Giscard d'Estaing, o François Mitterrand, o Georges Marchais, etc. Toda a gente conhecia. E os seus adversários, o Michel Rocard, as segundas e terceiras linhas, eram conhecidas, inspiravam as pessoas aqui, quer dizer, os políticos portugueses. E claro, e a vida intelectual em Portugal andava ao ritmo da vida intelectual em Paris, quer dizer, isto é, o que ia sendo discutido em Paris era discutido em Portugal. Nas livrarias, a maior parte dos livros estrangeiros à venda eram livros franceses. O francês, quando chegava à universidade, o francês era a língua que era suposto os estudantes lerem sem dificuldade e sem problemas. E sem problemas. Portanto, aliás, até mais do que o castelhano. As pessoas às vezes ficavam um bocado dificuldade em ler em castelhano, mas em francês não deviam ter. Quer dizer, portanto, isto dava a ideia. Mesmo o extraordinário impacto que Miguel Esteves Cardoso teve no nosso país deriva também de repente parecia um extraterrestre que não só trazia nos anos 80, nos anos 1980, trazia a cultura anglófona e aquele wit que também era próprio. Ele vem, já ia falar disso à frente, mais à frente. Desculpa por antecipar, então. Mas portanto, ele digamos, é um autor também que surge na mudança. Mas ainda antes de chegarmos aí, o francês, apesar de tudo, não era a única língua estrangeira estudada. O inglês e o alemão também eram ensinados no ensino secundário, embora a imposição secundária em relação ao francês, eram às vezes opções, tinham menos horas do que o francês. O castelhano, por exemplo, não era de todo oferecido nos liceus, no ensino secundário. Agora, já havia áreas onde, ao chegar aos anos 80, já havia áreas onde o inglês e o alemão tinham posições importantes. Por exemplo, no ensino de certas disciplinas universitárias, como por exemplo a economia, o inglês já tinha uma grande força no ensino da economia. E depois, claro, havia os casos da filosofia e do direito, onde havia muitas referências ao alemão, por causa da importância, por exemplo, no caso do direito, os teóricos alemães do direito. E, portanto, era frequente encontrarem professores de direito ou aqueles que se dedicavam ao ensino e investigação em filosofia a nível universitário, por exemplo, conhecedores de alemão, quer dizer, conheciam o alemão, para poderem ler na língua provavelmente teriam estudado na Alemanha até, teriam tido bolsas para estudar na Alemanha. Também havia um outro caso que vale a pena referir, que é o caso do clero, dos padres. Há muitos padres familiarizados com o italiano, por causa do centro da Igreja Católica estar em Roma, e muitos deles faziam às vezes estágios ou estudos em Roma, em seminários em Itália, e portanto também há um conhecimento do italiano no meio eclesiástico, também há este conhecimento do italiano. Agora, quando é que Portugal deixa, portanto, de falar francês? Deixa de falar francês ao mesmo tempo que o resto da Europa deixa de falar francês. Não há nada de específico nem nada de característico da evolução portuguesa. O francês é substituído pelo inglês no ensino secundário e como língua estrangeira que as pessoas devem conhecer ao mesmo tempo que isso está a acontecer nos outros países europeus. E isso não se deve à Inglaterra. Isso não tem nada uma mudança astral. Não tem nada a ver com a Inglaterra. A Inglaterra no século XIX tem uma importância económica enorme na Europa. Exporta mesmo parte da sua cultura. Por exemplo, o liberalismo político tem uma grande inspiração inglesa. O desporto, o rugby, o futebol, no fim do século XIX, princípio do século XX. Claro, a literatura inglesa, o Shakespeare, traduzido em várias línguas. Agora, ele exporta isto tudo, mas não exporta muito a sua língua. Isso só acontece. O inglês só entra em massa, de uma maneira maciça, na segunda metade do século XX, no resto da Europa e em Portugal, não graças à Inglaterra, mas graças aos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, os Estados Unidos são a maior potência económica e militar no mundo, mas são também, isto é que é muito importante, a grande fonte de ciência e tecnologia
Isto é, todos os outros países importam a sua ciência e tecnologia a partir de 1945 dos Estados Unidos. Modelos de organização empresarial e administrativa copiados por todos os outros países. Quer dizer, começam não é a copiar. por acaso que se usam tantas palavras em inglês nesse mundo. Exatamente. E depois, claro, é grande... Sim, nós falámos aqui, penso que há 2 anos, do Plano Marshall. E o Plano Marshall não é apenas tomem lá dinheiro para comprar produtos americanos. Aqui têm programas de estudo nos Estados Unidos para organizarem as vossas empresas à maneira americana, para organizarem as vossas administrações públicas à maneira americana. Portanto, o Plano Marshall, a partir de 1947, é uma grande americanização da Europa, no sentido de obter mais produtividade, modernização. Isto é, a modernização desde a Segunda Guerra Mundial para a Europa é fazer como nos Estados Unidos. E, claro, isso implica... usar o inglês, usar termos ingleses, usar expressões inglesas, depois traduzidas diretamente para as línguas locais, adotar os costumes ingleses, quer dizer, expressões como weekend, quer dizer, que de repente em várias línguas da Europa usa-se weekend para fim de semana, quer dizer, usa-se weekend, quer dizer, uma coisa que vem desses países. E claro, o inglês é também, a partir dos Estados Unidos, a grande língua do entretenimento. É a língua do cinema. E então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o cinema americano domina completamente a Europa, esmaga um bocadinho as cinematografias nacionais que havia antes dos anos 40, por preferência também do público. As pessoas adotam o cinema americano. Concorrencial, não é? Sim. Na rádio, a música que passa na rádio, na televisão, as séries televisivas, portanto... Que depois inglês... a massificação, os mass media também foram fundamentais. E claro, então, se formos depois, claro, na segunda metade do século XX, no fim do século XX, na década de 1990, com aquele mundo interconectado da internet, das redes sociais, o inglês é a língua franca desse mundo, o mundo da globalização. É essa. Porque hoje em dia isso também é uma pergunta curiosa, porque isso eu penso que só o inglês conseguiu, não é? O inglês como língua da globalização. Antes do inglês, apesar de tudo, nunca o francês conseguiu ser uma língua global. É uma língua global na Europa. Europeia. Sim, mas mas global, mas não há uma... no sentido que hoje em dia é evidente mas porque não há uma globalização como há depois também na segunda metade do século XX, quer dizer, isto é, o português conseguiu ser uma língua franca na Ásia no século XVI, quer dizer, a língua de que depois até mesmo os locais falavam entre si, quando não falavam a mesma língua, começavam a falar em português. É a língua que os holandeses têm de falar quando vão ao Japão, comunicam com os japoneses em português, porque foi assim, era a língua estrangeira que os japoneses sabiam, ou a língua estrangeira europeia que os portugueses sabiam, portanto, era o português. Portanto, há ali há ali uma internacionalização na Ásia que tem o português como língua franca no século XVI, uma parte do século XVII, e depois o inglês começa a substituir, até pela presença maciça da Inglaterra na Índia. Claro que o castelhano é a língua das Américas, quer dizer, e mesmo do sul dos Estados Unidos, há uma grande presença do castelhano. Na Europa é francês, mas reparem, mas mesmo estas potências todas mundiais no século XIX comunicam entre si em francês, quer dizer, a China comunica em francês com as potências europeias, quer dizer, é a língua da diplomacia, é o francês. O inglês torna-se esta língua desta globalização comercial e económica na segunda metade do século XX, não por causa da Inglaterra, mas dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. A entrada do inglês em Portugal, aliás, começa pela via dos filmes, das séries de televisão, da música popular, e com esta característica ajuda que não sejam do barato, não é? Em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha, em Itália, e apesar do nível de analfabetismo ser maior, os filmes e as séries de televisão
não eram dobrados em Portugal, eram legendados. Certo. O que quer dizer que o público português tem uma exposição ao inglês que, por exemplo, o público espanhol e o público italiano não têm. Quer dizer, que certo. é aquela coisa o que espantosa. nos faz brilhar sempre em qualquer viagem internacional. Sim, quer dizer, no sentido em que agora parece já que falamos... está, agora já está a mudar. Mas, não, ainda se nota muita diferença. Entre miúdos nota-se imensa diferença entre espanhóis, italianos. Nós temos, de facto... Na facilidade com que se exprime em inglês. É uma coisa espantosa quando nós vamos à Itália, nos apercebemos que os italianos viram os filmes do Woody Allen, mas nunca ouviram o Woody Allen a falar. Exatamente. Está dobrado, quer dizer, nós ouvimos, quer dizer, nós temos uma ideia de como é que ele fala. Bem, portanto, há já uma grande exposição ao inglês, mesmo antes de, na década de 1980, o inglês substituir o francês como primeira língua estrangeira no ensino, e mais tarde, enfim, já depois no princípio do século XXI, ser mesmo adotado como língua de ensino em algumas faculdades, sobretudo nas faculdades de economia. Portanto, e de repente temos, a partir da década de 80, estavas a falar do caso do Miguel Esteves Cardoso, que é uma figura também que aparece bilingue em meados da década de 80, a escrever nos jornais, bastante popular, e que tem essa referência anglo-saxónica, que era uma referência que, repara, que as pessoas que apreciavam música popular já tinham, como é óbvio, mas ele tinha também literária, e de repente isso generaliza-se na década de 90, e o que acontece é que a referência francesa começa a declinar. E deixa de ser a primeira língua estrangeira. Isso acontece no ensino em Portugal a partir da década de 1980, isto é, a percentagem de alunos a estudar francês começa a cair e a cair a pique. Por exemplo, tenho aqui os números só para o segundo ciclo do ensino básico, portanto, o equivalente do quinto e sexto anos. O antigo ciclo preparatório. O antigo ciclo preparatório, em 1974, há 50 anos, o francês era a língua estrangeira obrigatória, portanto, toda a gente que estava no ciclo preparatório estudava francês. Em 1995-96, portanto, 20 anos depois, de 1974, o francês já é só estudado por 16% dos alunos. E em 1999-2000, portanto, cerca de 4 anos a seguir, 6,1%. E em 2005-2006, outros 5 anos a seguir, 1%. Quer dizer, praticamente tinha deixado de ser estudado nestes anos de escolaridade, no quinto e no sexto ano do antigo ensino unificado, e agora o segundo ciclo do ensino básico. Mas reparem, isto não é nada específico de Portugal. Isto mesmo acontece noutros países, o que faz com que, obviamente, haja uma diminuição da relação com a cultura francesa. É pena, certo, porque a França continua a ser muito interessante mesmo, quer dizer, quer política, quer literariamente, quer culturalmente, e porque uma grande parte da cultura portuguesa, sobretudo a cultura portuguesa do século XVIII, do século XIX, do século XX, não pode ser entendida por quem ignora a cultura francesa. A mim faz-me muita impressão, por exemplo, agora quando chego à universidade, estudantes interessados em estudar história, em fazer investigação em história contemporânea de Portugal e não estudaram francês. Quer dizer, isto é, vão estar privados de elementos importantes para perceber a cultura portuguesa do século XIX, por exemplo, que é essa tal cultura traduzida do francês de que o Essa de Queiroz falava. Mas já agora vale ainda a pena... Achas que ainda temos tempo? Talvez. Se calhar não, já não temos vamos tempo. falar um bocadinho só no podcast. Fica um aperitivo, é sobre castelhano, não é? Sobre o castelhano. Ainda vamos dar um último pauzinho sobre castelhano, mas infelizmente o nosso tempo, para quem nos está a ouvir em direto em FM, chegou ao fim. Para essas pessoas eu despeço-me até para a semana. Sim, Rui, então, último apontamento sobre o castelhano é uma coisa interessante, quer dizer, um dos efeitos da integração de Portugal na União Europeia, a partir de 1986, foi atenuar imenso a situação de costas voltadas. Intensificaram-se imensas relações comerciais com a Espanha. Antes de 1986 é espantoso. Nas estatísticas do comércio externo português, a Espanha é mesmo um país secundaríssimo, quer dizer, como se tivesse milhares de quilómetros de distância, quer dizer, aliás, vende-se as estatísticas do comércio externo português, como disse alguém no fim da década de 1960, Portugal parecia uma ilha, quer dizer, isto é, dava a ideia que era uma ilha, porque era tudo, as relações comerciais externas de Portugal são todas feitas por via marítima com países distantes, quer dizer, com a Inglaterra, com a Holanda, com a França, com a Alemanha, quer dizer, e a Espanha lá para muito lá para baixo. Ora bem, isso acaba
com a integração de Portugal na União Europeia, a partir de 1986, de repente a Espanha começa a tornar um grande parceiro comercial de Portugal, os espanhóis também descobrem Portugal para além daquele turismo tradicional da Páscoa, que era, enfim, vinham a Lisboa e saíam, quer dizer, mas agora estão nas praias, começaram a descobrir Portugal. E no ensino secundário começou-se finalmente a ensinar castelhano. Agora, isto é curioso porque isso não parece repercutir-se, portanto, quando é dado ver, num interesse especial pela cultura espanhola, isto é, pela literatura ou pela cultura espanhola, nem uma grande competência no uso do castelhano, embora agora haja ensino nos liceus. Os portugueses continuam a confiar no portunhol para se fazerem entender. Com boas razões, no sentido em que, de facto, faz diferença. E os espanhóis continuam a esperar que os portugueses percebam o castelhano, apesar deles não perceberem o português. E eles, de facto, não percebem mesmo o português. Não é má vontade. Nós, de facto, percebemos um bocadinho melhor o castelhano. Perfeitamente o castelhano. Que é uma grande vantagem. Mas repara, também em defesa dos espanhóis, porque às vezes acham que é má vontade e não é nada má vontade. Não é má vontade, não é nada. Também podemos usar o exemplo brasileiro, porque quem não é da elite brasileira, de facto, nós vamos, já me aconteceu a mim, estar no Brasil a falar português e responder-me em castelhano porque pensavam que eu era argentino ou uma coisa assim. Sim. Portanto, também não existe uma compreensão do português de Portugal, tem a ver com o fechamento das vogais. Tem a ver com a evolução fonética da maneira do português falado, sobretudo em Lisboa, mas que entretanto já se generalizou através dos meios de comunicação sociais e da instrução, enfim, da escola. A maneira de falar de Lisboa começou-se a tornar, enfim, a maneira de falar em Portugal, e essa maneira com o seu lado, com o seu som quase eslavo, para quem não conhece o português, parece uma língua eslava, de facto é difícil de perceber para quem ainda tem o hábito de pronunciar as vogais, como os castelhanos e os brasileiros também. Aliás, os castelhanos, enfim, os falantes de castelhano, têm uma certa facilidade em perceber o português do Brasil e não têm em perceber o português de Portugal. Portanto, nós temos aqui uma evolução fonética do português que tornou um pouco mais insular, quer dizer, do que terá sido noutros tempos. O que quer dizer que nós temos de aprender línguas estrangeiras e aparentemente até o conseguimos, porque também temos muitos sons e portanto somos capazes de reproduzir sons de línguas que não com as quais não crescemos, mas que temos uma capacidade de os imitar e portanto enfim, é a sorte de quem decidiu um dia não dobrar os filmes que chegavam e as séries de televisão. Tem também a ver com os sons do português, quer dizer, nós temos uma paleta de sons bastante grande, quer dizer, e que portanto permite, enfim, basta pensar que o castelhano não faz uma diferença entre o V e o B, quer dizer, logo, isso torna logo uma dificuldade para falar línguas em que essa distinção é importante. Em Portugal também há uma parte dos portugueses no norte que também não fazem essa distinção, mas em Lisboa faz-se e, portanto, enfim, a maior parte dos falantes de português fazem essa distinção. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição em francês, inglês, castelhano, português, o resto da história. Nós voltamos para a semana. Até lá.